certamente, e não, a visão, ela tem um tempo e não tardará, queridos. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, meu Pai. Eu continuo te pedindo todos os dias, vem ampliar, Senhor, a nossa visão, vem, Senhor, nos mostrar aquilo que está na região celestial, aquilo que está no mundo espiritual, Senhor. Eu te peço, nos dá a revelação do céu, tira, Senhor, toda a neblina, tira toda a fumaça e descortina, Senhor, teus mistérios. Revela-te, Senhor, a cada crente que veio, Senhor, nessa noite, buscar a visão do céu, a visão do alto. Nós queremos, Senhor, meu Pai, ouvir a tua voz. Espírito Santo, fala conosco de uma maneira, Senhor, diferente, em nome de Jesus. Amém. Sente, querido. Sejam muito bem-vindos à nossa ADMIG, Águas Claras, todos estão nos visitando, você que nos assiste através das plataformas, sejam muito bem-vindos também. Nós estamos aí com esse tema, visão, quando vem de Deus, ela muda projetos, muda ministérios. Quando Deus te dá uma visão, muda empresas. Quantas visões Deus já deu para grandes empresários, quantos insights Deus já deu para grandes ministérios. Eu já li livros do David Ponchu, que é a maior igreja do mundo. Deus deu uma palavra, ele fala de uma palavra rema, né? Quantas vezes Deus nos dá a visão. Então, quando uma visão é de Deus, tudo muda, dentro do casamento, em todas as áreas da nossa vida. Mas, querido, quantas pessoas hoje estão em hospitais emocionais, hospitais físico mesmo, prisões, dormindo em praça? Eu mesmo fazia um trabalho lá de evangelismo, lá no Pará, onde nós atendíamos, né, as pessoas, moradores de ruas, e eu gostava de ouvir a história dos moradores, e eu perguntava, o que aconteceu com você? Está ali a Giovana, né? Eu perguntava, o que aconteceu? Por que você está morando na rua? Irmãos, eram muitas histórias de abandono, eram histórias onde o pai, ele estava ausente, foram decisões que eram tomadas sem visão. Então, quantas pessoas estão aí com relacionamento falido, né, frustrado, justamente, às vezes não é nem falta de capacidade, mas é falta de uma visão de Deus. Uma visão de Deus muda tudo. Uma visão dada por Deus, ela evita. Hoje os presídios estão aí, né? Coloquei uma foto aí. Os presídios estão assim, por falta de visão. Muitas vezes não houve uma visão no relacionamento, não houve uma visão no casamento, e as pessoas, eu falei isso aqui na semana passada, tomam algumas decisões, e toda decisão precipitada hoje é uma oração, muitas das vezes, urgente amanhã. Eu vou repetir, muitas das vezes, toda uma decisão precipitada, lembra que eu falei do trânsito, briga de trânsito, briga por R$1, já vi pessoas morrendo por 50 centavos, depois você coloca na internet lá, pessoas que estavam devendo 50 centavos, começou uma confusão, e a raiva veio, o ódio veio, e o que, e houve uma morte, por 50 centavos, pastor, mas vale a pena morrer por 1 milhão? Não, irmãos, isso é apenas uma decisão, muitas das vezes precipitada. Então, crente, quero trazer uma palavra para você, não tome decisões antes de orar. Eu amo quando eu estou conversando com alguém, e eu falo assim, deixa, pastor, eu buscar ao Senhor, deixa eu fazer um propósito, deixa eu orar, deixa eu pegar um discernimento de Deus. E isso, irmão, se a gente aplicasse esse princípio em relacionamentos, em sociedade, quando a gente abre empresa, né, você que é empresário, quando você traz um sócio, Senhor, deixa eu ver se esse sócio é do céu, deixa eu ver se essa visão é para esse tempo, né, porque nós aprendemos, toda visão ela é para um tempo determinado. Eu quero aqui caminhar com vocês, nós começamos alguns princípios na semana passada, e eu quero falar um pouquinho de Sansão. E o primeiro que nós aprendemos às vezes, nós precisamos de milagres, onde, muitas das vezes lá atrás,
nós não tivemos visão. A Bíblia diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Muitas das vezes nós temos um insight do coração, muitas das vezes temos ideias, e nós temos o caminho do nosso coração, e até, irmãos, é legítimo você pensar que é correto esse caminho, e nós tomamos decisões aí, baseado no nosso coração, mas há caminhos que ao homem parece direito, parece cristalino, parece transparente, mas o fim deles são os caminhos de morte. Qual é esse caminho? É um caminho que Deus não foi sócio, é um caminho que Deus não participou, é um caminho que Deus, Ele não foi o nosso mentor, o nosso GPS. Tá vendo? Quer ver uma coisa interessante aos adolescentes jovens que estão aqui? Você já perguntou para Deus qual é a profissão que Deus Ele quer para a sua vida? Senhor, como é que eu vou ser útil, tanto no ministério, levar pessoas ao reino do céu, como empresário? É possível? É. Como enfermeiro, como médico, como advogado? É possível? É, amados. Deus, Ele já me colocou em cadeiras com desembargadores, com grandes homens, e eles um dia perguntaram assim: fala aí sobre a parábola do filho pródigo. Eu falei: achei fantástico. Aí eu falei assim: olha, eu não vou falar do filho pródigo, eu vou falar do outro filho. Aí falaram: mas eu quero ouvir o outro filho. Então eu já estava preparado para aquela mesa. Então Deus, Ele tem uma melhor profissão do que a gente pensa. Às vezes as pessoas tomam decisões: olha, eu vou ser médico porque eu vou ter mais dinheiro, mas vai trabalhar igual um escravo. Você quer trabalhar igual um escravo? Ou às vezes, dependendo, né, do início ali do trabalho médico, né, tem gente que gosta de estar no hospital 24 horas, já falei para vocês que eu não gosto, e às vezes a pessoa fala: mas eu não consigo ser advogado, eu não consigo estar em audiência, mas é uma coisa que eu gosto, foi Deus que me deu a minha profissão de advogado, foi um direcionamento. Então existem muitos caminhos que as pessoas vão tomar pelo coração, estimuladas por fama, estimuladas por dinheiro, mas eu te aconselho: Deus, o que é que o Senhor quer fazer no Brasil? O que é que o Senhor quer fazer em Águas Claras, em Brasília? Conta comigo, porque eu quero a tua visão para a minha vida. Isso aqui é fantástico, isso aqui é um princípio que, se você aplicar, não tem erro. Falei ainda que a ausência de visão espiritual gera decisões carnais. Eu vou repetir: toda decisão sem a visão espiritual vai te levar a um resultado carnal, a uma decisão carnal. Eu dei o exemplo de aí, quem foi esse aí que te cortou a orelha de Malco? Pedro, né? Ele tomou uma decisão ali sem visão. Por que sem visão? Porque Jesus tinha um plano, irmãos. Nós não precisamos ajudar Jesus. Pedro mirou no pescoço, ele queria matar Malco, errou e deu na orelha. Deus tinha um plano, Jesus tinha um plano perfeito, Ele não precisa da nossa ajuda. Você está entendendo isso? Deus não precisa da nossa ajuda, Ele tinha um plano, quase impede esse plano divino com a atitude humana. Quantas vezes, ao invés de nós sermos bênção, nós estamos ou saindo da direção ou dos planos que Deus tem. Sabe, irmãos, o bom é deixar: Senhor, eu vou soltar o cabo da nau, para as crianças e os adolescentes, eu vou soltar a direção deste barco, e eu quero que o Senhor vai comigo, Senhor, e direciona, sopra o teu bom vento, porque senão, irmãos, nós vamos tomar a decisão, e essas decisões elas vão ser carnais, da carne. Tome cuidado com isso. Eu tenho aqui a história de Sansão. Irmãos, imagina quem foi Sansão, uma promessa lá em Juízes, é linda a história de Sansão, uma promessa de Deus para Sansão, lá em Juízes, aqui no capítulo 13, lá no verso 5, porque eis que tu conceberás, olha a palavra, olha a visão aqui, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre o cuja cabeça não passará navalha. Olha a visão: porquanto o menino será
nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará um projeto. Olha Deus falando, eu tenho uma visão, eu tenho um projeto para o teu filho. Qual é o projeto? Ele livrará Israel da mão dos filisteus. E aí continua o verso 6. Você está convicto comigo que Deus, Ele tem projeto para os nossos filhos? Deus tem um projeto para você. Deus, Ele sonhou algo, talvez você ainda não esteja com a visão clara daquilo que Deus tem. Mas sabe, irmãos, é bom você levantar, acordar e falar, Senhor, eu tenho certeza hoje eu amanheci alegre, hoje eu amanheci satisfeito, eu tenho certeza que eu estou no lugar certo, no projeto certo e na proposta certa daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Isso é muito maravilhoso, irmãos. Então, vamos lá. O que é ser um nazireu de Deus? Tem dificuldade, né? Eu invirto. O nazireu de Deus, ele é um separado. Olha só, vamos aprender aqui isso aqui. Nossos filhos são separados, somos, né, separados, mas é uma separação, eu falo full, é uma separação total, é uma separação desde o ventre até a morte. Ele era um homem separado, Deus tinha uma visão para restaurar ali o que precisava ser restaurado e trazer uma libertação a este povo. Então, ele era consagrado para uma vida toda, mas Sansão, ele tinha força, Deus, ele sempre vai dar a visão, mas ele, pega aí Marco, Deus vai dar a visão, mas ele vai dar também as ferramentas. Olha aí, Rafael, Marcelo, Deus, ele sempre vai nos dar uma visão. Por exemplo, o que é isso, pastor? Vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver aqui, uma pessoa talentosa aqui, nós temos muitos aqui. Doutor Sueda ali, médico, tem medo de sangue, irmão Sueda? Tem nojinho de sangue? Se abrir uma pessoa na sua frente, você corre? Não? Se alguém for atropelar, precisar de fazer, você consegue fazer com a pessoa toda ali ensanguentada? Mas não me chame para fazer isso. Porque Deus, ele dá o talento, mas ele dá as fé, ele vai dar as ferramentas. Existe um autor que eu amo muito, chamado John Maxwell. Ele fala, irmãos, num dos seus livros, que Deus, ele vai suprir com a ferramenta certa. Se ele chama um jogador ali para ser bênção para aquela geração de futebol, por exemplo, para honrar Jesus, ele vai dar um talento. E se ele te chama para ser um orador, um pastor, ele vai te dar um talento também para amar pessoas, cuidar de pessoas, saber falar com as pessoas, tratar as pessoas. Então, Deus, ele chama Sansão e ele também supre com força. Ele tinha força, ele tinha tudo aquilo que precisava para ser um herói. A Bíblia depois elenca, pastor, Sansão foi herói. Foi, Sansão, ele é elencado como um herói da fé também. Então, ele tinha força, mas em algum momento, Sansão, ele perdeu a sua visão espiritual. Ele seguiu então aquilo que nós falamos ainda agora, os seus próprios desejos. Irmãos, Sansão seguiu o desejo, a própria visão, o coração. E deixa eu te falar uma coisa, quando você acorda, você não quer ajoelhar para orar, você não quer ler o livro de Números. Quando você acorda, você não quer abrir mão do café da manhã, você às vezes não quer nem trabalhar, porque às vezes você está trabalhando onde Deus não te chamou, então isso não gera uma alegria no teu coração. Sim ou não, igreja? Deixa eu ver se vocês estão aí. Então, o nosso coração, ele é enganoso. Irmãos, o teu coração, se depender do seu coração, ele vai querer comer doce o dia todo e picanha com gordura. Por isso inventaram o McDonald's. O que é o McDonald's? Ele deixa a mente louca, o McDonald's. É açúcar e gordura. Qual é a mente que não quer? Ai, pastor, eu pensei que era só eu que estou gordinho que gostava de gordura. Não, irmão. Se me chamar para comer o McLanche feliz, é de Deus, viu? É gostoso. A picanha, né? Com aquela... Não vou falar em picanha, porque tem um inimigo aí que prometeu picanha aí. Não vou repetir isso aqui. Então, e terminou cego e preso. Ele ignorou conselhos,
Irmãos, deixa eu falar, existem líderes aqui que ignoram conselhos, pessoas que ignoram, estão dizendo, olha, cuidado com o teu casamento, cuidado com tal situação. Você viu algo que repercutiu, mandaram no meu, pode gravar essa parte aí, vai ser interessante, Zenate, lá para o Instagram. Essa semana nós estamos aí na Copa do Mundo. O que destacou em relação à liderança foi aquele técnico, Renato Gaúcho, onde o Thiago Silva, não sei se vocês viram isso, falou, vamos mudar o esquema tático. E ele pensou, falou, não, vamos fazer isso. E aquele líder, ele acatou aquela mudança. O verdadeiro líder, ele tem humildade, porque nós não temos o conhecimento de tudo. E o que aconteceu? O time dele passou, né? O time, glória a Deus, está dizendo aqui. Não, essa parte não é para dar glória a Deus, irmão, calma. O time dele passou. Isso não é sobre futebol, é sobre nós sabermos ser líderes e humildes. Existem mães e pais que sabem tudo, existem líderes que sabem tudo. Pastor, eu quero tal coisa, eu acho melhor não fazer. Não, Deus já me deu a visão. Cuidado com isso, cuidado com esse coração endurecido, porque é assim que o teu time cai, é assim que a tua família cai, é assim que a tua liderança cai. Você não sabe tudo, você não é onipresente, onisciente. Nós precisamos ouvir conselhos, nós precisamos ouvir direcionamento quem está no nosso lado. Eu sempre falo, quantas vezes o pastor Neves muda meus sonhos lá no gabinete, falando, não pastor, acho melhor a gente fazer assim. É verdade ou não é, pastor Neves? É, pastor Laci? Não, pastor Marcelo, você está muito empolgado, vá devagar. Eu falei, não, tá bom, é de Deus. Então, esse foi o maior ensinamento essa semana em relação à liderança. Sansão, ele desprezou, ele tinha uma visão, ele nasceu por um projeto, mas ele desprezou. A força sem visão se torna então uma autodestruição. Coloca isso no teu coração. Toda força sem visão se torna uma autodestruição. O milagre veio, mas já no fim, com um preço de sua vida. Sansão precisou de um milagre lá no fim, onde ele não teve visão. Aqui nós estamos falando desse princípio. Tome cuidado, deixa eu avançar que tem muito conteúdo aqui. A falta de visão espiritual nos torna vulneráveis. Muitas das vezes nós nos tornamos entretenimento para o inimigo. Ora, não foi isso que aconteceu com Sansão? Não foi isso que aconteceu com aquele menino nazireu, separado, consagrado, respeitado, forte? Não foi isso que aconteceu com ele? Mas agora ele virou o quê? Ele virou o entretenimento para os inimigos. Irmãos, quando nós aqui falamos de Deus e a pessoa resolve para o mundo usar drogas, quando nós falamos de Deus e ainda assim existe uma decisão de colocar bebida dentro de casa, quando nós falamos de Deus e ainda assim a pessoa resolve bater na sua esposa, isso não é virar chacota para o inimigo. Quando nós falamos de Deus, a pessoa está dentro da igreja e ainda assim resolve, irmãos, ser grosso no trânsito, chamar palavrões, ir para pornografia. É assim ou não é? É assim. Então, irmãos, a falta de visão espiritual, cuidado, ela nos torna vulnerável. Eu gostaria muito que você estivesse entendendo essa mensagem, porque se isso entrar no teu coração, nunca mais vai ter filisteu te zombando, nunca mais o inimigo vai te ver vulnerável. Você crê nisso em nome de Jesus? Nunca mais. Deus está dando visão a homens e mulheres que jamais irão passar qualquer tipo de vergonha. Sansão, ele nasceu com uma palavra profética, mas deixou que os seus olhos carnais o guiassem. Eu quero dizer em nome de Jesus, você também nasceu com uma palavra. Levante a sua mão. Você também nasceu com uma palavra. Eu tenho certeza, o dia que você nasceu, a tua mãe levantou a mão para o céu. Senhor, eu coloco diante de ti meu filho, a minha filha, esta criança, você que é adolescente. Eu tenho certeza que Deus também colocou uma promessa diante de você, querido. Tenho certeza disso. Porque eis que tu conceberás, está aí hoje ali, né? Terás um filho sobre cuja cabeça não passará, porquanto o menino será
nazireu. Não vou mais errar, porque a Duda está rindo ali, né? Toda vez que eu estou fazendo inversão. E ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Tinha um propósito muito claro aqui. Porque o homem que não cuida da visão, irmão, espiritual, será guiado pelos desejos, o quê? Superficiais. E como tem na nossa geração desejos superficiais. Cadê meu celular? Está por ali. Desejo superficial de rolar a tela o dia todo. A dopamina que aquilo gera, aquela dopamina barata. Existe um livro chamado Dopamina Barata, que é a dopamina quando você está lá perdendo tempo, ó, rolando. E esse livro ele diz que você não sabe os últimos 5 vídeos que você viu. Sabe quando você rola 1, 2, 3, se perguntar qual foi os últimos, você não sabe. Aquilo não te serviu para nada. Então, são distrações. Quando nós não temos uma visão daquilo que Deus, a gente para de montar o nosso quebra-cabeça. Eu vou repetir. Todas as vezes que você perde a visão daquilo que Deus tem para você, você para o teu parnassai, você para o teu quebra-cabeça. O que é o parnassai? O parnassai é uma expressão judaica, que eu aprendi lá em Israel. Então, tudo aquilo que faz parte do meu quebra-cabeça, do meu parnassai, eu filtro nesse parnassai. Espera aí, esse relacionamento, ele me leva ao meu propósito, ele me tira do meu propósito. Essa rede social, ela me ajuda. Por exemplo, no meu caso, a minha rede social me ajuda no meu propósito. Eu sou pastor, eu divulgo lá meus vídeos. Então, filtre no parnassai. Será que isso aqui vai fazer parte realmente do meu projeto, aquilo que Deus tem? Porque senão, você vai cair aí em desejos superficiais. Tome cuidado com isso. Outro princípio, a cegueira final começou com a miopia espiritual. Irmãos, não tem outro jeito. Observe isso. Toda a miopia hoje física, ela começou com uma miopia espiritual. Eu vou repetir. Todas as pessoas que se afastam do caminho do Senhor, elas começaram sentando aqui, sendo uma bênção, cantando, animadas, e elas foram se afastando, e aí a miopia espiritual perdeu os olhos físicos, porque há muito já havia perdido os olhos espirituais. Juízes 16:20 diz assim: Sansão, porém, não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Nós vamos ver Saul com a mesma princípio, e o Senhor e o Espírito tinha se retirado dele. Então, amados, ele não sabia, mas o Senhor já tinha se retirado. Tome cuidado, porque se você já está na cegueira física, a fase da cegueira espiritual já deve ter até passado por aí. Mas Jeremias, no capítulo 5, vai trazer algo muito interessante. Ouvi agora isto, olha esse contexto: ó povo insensato e sem coração, que tendes olhos, mas vocês não conseguem enxergar, que tendes ouvidos e não ouviu. Olha só a miopia espiritual, é perder a visão da santidade, é o primeiro passo para cair em laços que o inimigo preparou. A perda da visão espiritual, sempre, irmãos, a perda da visão espiritual, sempre ela vai anteceder a queda. Por que esse silêncio todo? Você deve estar lembrando alguma situação, né? Quantas pessoas, eu montando isso, eu lembrando, meu Deus, foi isso que aconteceu com uma pessoa, foi isso que aconteceu com um familiar, foi isso que aconteceu. Então, segundo princípio, a visão, ela define a direção. Quero que você repita para aprender, entrar no teu coração, vamos lá. A visão define, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: olha só a direção, nos teus ouvidos, Senhor, este aqui é a direção, meu filho, este aqui é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Você vai ouvir, você não vai se desviar. O que é que Deus está dizendo aqui? Você vai ter uma visão, Deus vai falar. Irmãos, eu tenho certeza que Deus já falou
faz esse concurso. Irmão Márcio, você é concursado, né? Você tá lá, Deus já te deu, faz isso. Deus Ele dá, irmãos. Nós só precisamos cumprir os pré-requisitos. O pré-requisito aqui é, dá ouvido. Para de ser crente, murmurento, chato. Ora, espera que Deus vai falar contigo, querido. Para de andar atrás do cajado, e do manto, e do fulano que roda, e da mulher que tem o cabelo grande. Não, Deus, Ele está falando aqui para pessoas. Eu mesmo vou falar contigo, eu vou colocar a minha palavra no teu coração, e o meu direcionamento, aleluia. Deus vai dar direcionamento. Preste atenção nisso. Deus vai dar insights. Eu chamei aqui para dar testemunho. Você pode não ter anotado, irmão, Deus me deu muito essa semana, já me deu outro livro. Deus vai dar visão. Nós precisamos ter, aqui fala de constância, né? Não vai para a direita nem para a esquerda, ou seja, seja constante. Para de, está um movimento ali, eu vou para cá, agora tem um movimento ali, igreja tal ali. Não, seja constante. Deus vai te dar uma visão e seja constante, porque muitas pessoas estão vivendo a deriva. Lembra do cabo da nau que eu falei? Muitas pessoas estão vivendo, deixa a vida me levar. Você não é pagodeiro, meu irmão. Por ausência de direção. A visão é a bússola da alma. Sem ela, a caminhada cristã se torna confusa e perigosa. Meu irmão, sem visão, a caminhada cristã, ela se torna um perigo. Você já viu líderes, né? Comprei, chegou na internet ali, líderes abusivos até, né? Esqueci de trazer, pastor, desculpa. Tantos pastores ferindo, pastores que ferem, eles estão feridos. Pastores precisam liberar perdão, cantores precisam liberar perdão. Por quê? Por quê, pastor? Justamente aqui, estão à deriva, caminhada se torna, irmãos, confusa. A pior coisa é um líder cego. Como é que pode um líder cego e vai guiar, a tua liderança vai ser cega, sem visão? Nós precisamos colocar, como leu aqui, né, o pastor Neves, Deus ele orienta, olha, coloca lá numa tábua a visão, para que todos possam ver o caminho. Nós, irmãos, quando nós não temos uma direção, qualquer caminho serve. Você já ouviu falar? Isso é uma filosofia lá do livro, né, do Pequeno Príncipe. Qualquer caminho serve. Nós não temos nenhuma direção, então qualquer caminho serve. Mas eu te garanto que um líder, você é pai de família, quem é líder aqui? Todo mundo. Primeiro você lidera você mesmo, então não diga que você não é líder não. Todo mundo aqui tem uma liderança, você tem que primeiro se liderar. Por quê? Porque de manhã cedo você tem que tomar decisão. Todo líder, ele é capacitado para tomar decisões. Então, seja um adolescente, você é líder, você tem que tomar, se vai estudar ou não vai estudar. Então você é líder. Então, todo líder precisa ter uma visão, mas é uma visão não do seu coração, uma visão de Deus, senão a tua caminhada, ela se torna muito, muito perigosa. Por isso coloquei essa seta aí. Então, queridos, visão sem direção se torna apenas uma ilusão. Então, é ilusório, as tuas decisões vão ser ilusórias, vão ser efêmeras, as tuas decisões, elas vão cair. Pastor, então o senhor só toma a decisão 100%? Não, irmãos, mas eu tento tomar o máximo. Decisões dirigidas por Deus, e às vezes nem sempre essas decisões elas são lógicas, nem sempre abrir igrejas, né, atual crise, nem sempre vão ser lógicas, mas se Deus te deu a direção, te prepara, Ele vai te dar também o suprimento, Ele vai te dar a condição, amém? John Maxwell ele fala isso, ele fala que visão sem direção é apenas ilusão. Essa semana eu vi um trechozinho do livro, até mostrei para a Duda, que ele fala, irmãos, que um líder sem visão, ele vai ser um líder medíocre. Um líder medíocre, e um supermercado medíocre, e uma farmácia medíocre, e um restaurante medíocre. Ninguém quer ir. Ninguém sai de casa, irmã Rosemary. Ninguém sai de casa. Se o líder foi medíocre, ninguém sai de casa para comer num restaurante. Você não fala assim, amor, vamos ali num restaurante medíocre comer uma comida medíocre. Se você faz isso, vai te converter, pelo amor de Deus.
Esse insight mudou muito a minha visão, e eu venho falando sobre excelência para a casa de Deus, excelência em tudo que a gente faz, porque muitos caminham, mas poucos sabem verdadeiramente para onde estão indo. Irmãos, muitos estão dando volta, porque sem a direção de Deus, eu vou para ali, ora eu quero passar no tal concurso, ora eu vou para ali. Meu irmão, senta aí nesse sofá, ou ajoelha nesse chão, ou vai para o monte, ou vai para a madrugada, dobra teu joelho. Senhor, me dá um direcionamento, me dá uma visão daquilo que o Senhor para mim. Eu tenho certeza que essa série de mensagens, ela vai nos trazer muito direcionamento. Mas, número 3, a visão sem discernimento pode levar ainda à derrota. Uma visão vinda do nosso coração, ela pode levar ao fracasso. Então, os olhos lá no jardim, né, ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Nem toda visão ela é saudável. Alguns veem coisas que não vêm de Deus. Eva viu o fruto, mas ela não discerniu o engano e as consequências que estavam por detrás daquele fruto. Eu sempre digo, pastor, lá na feira, fulano te enganou. Eu falo para a Giovana, não gosto de ir na feira, porque eu vou lá, e aí tem um negócio do desconto. Você fala assim, quanto é o tomate? O tomate é R$10. Irmãos, eu dou R$10. Eu não fico, me dá 10 desconto. Não dou. Aí a pessoa do teu lado vem aqui, que já sabe, ela compra por R$5. Aí a pessoa, se eu for enganado, fala, não fui enganado. Cada um vai pagar as suas decisões. Eu sou bobo para isso, irmã. Bobo. Estou dizendo que eu sou bobo para feira. Giovana sabe disso. Eu compro no preço, não fico com o peixe. Você falou, é isso que você pode fazer? É isso que eu posso fazer. Aí eu vou lá, tem que ir na feira, né? E eu compro. Mas os enganos que nós fazemos, a pessoa sem visão acha que está se dando bem. A pessoa sem visão acha que está, jeitinho brasileiro, rapaz, eu sou um crente que eu estou no domingo lá na DAC, mas quando eu faço um orçamento, quando eu vendo um carro, o carro já bateu o motor, eu vou me dar bem. Não vai se dar bem. Porque um dia, eu quero te dizer uma coisa, que você está sem visão, um dia essa conta chega. Eu vou repetir, um dia essa conta chega. Tomara que essa pessoa que é da minha família não esteja assistindo. É da minha família, mas ela é da minha família distante. Bem distante da minha família. Eu tenho, que ela ainda não faleceu, ela não foi por falta de orientação, ela ia no supermercado, pesava, abria de novo o tomate, depois de pesar, e colocava mais uns 50 tomates. Pesava a cebola, abria e colocava mais. Que coisa genial. Eu falei, meu Deus, se você fosse crente, você ia ganhar muitas almas. Isso aqui é genial, mas por um criminoso. Vocês entenderam como era o negócio? Porque antes vocês são mais modernos, antes a gente fechava o saco e ia pesar, lembra? Não era no caixa. Então, ela teve uma ideia, comprava 2 tomates e colocava mais 5, e pesava com os 2 e acrescentava. E aí, até falei uma vez, o meu sobrinho que denunciou, e eu falei, uma hora essa conta, ela vai chegar. Uma hora essa conta vai chegar. E aí o que aconteceu? Comprou uma casa, comprou um imóvel, e resumindo, para eu não falar muito aqui, esse imóvel ele foi invadido por sem terras. Esse imóvel foi invadido, e foi um valor altíssimo ali que foi perdido. Então, uma visão sem um discernimento, irmãos. Eu tive uma visão que eu vou fazer ali uma gambiarra, eu vou me dar bem na bolsa. Quantas pessoas fazem isso e vão presas? Eu vou me dar bem ali com o político, vou fazer algo ali e vou me dar bem, sem discernimento. Uma hora essa conta chega e o fracasso também chega. Então, a partir de hoje, você quer ter sucesso? Você quer ter sucesso, eu vou repetir, você quer ser bem, irmãos, seja justo em tudo. Seja justo, eu falo isso todas as vezes aqui. A Giovana fica de home office, ela senta ali 8 da manhã e ela só levanta muitas das vezes agora para vir para a igreja às 20 horas, ela fica de home office, ela é íntegra. Eu falo, amor,
É isso aí. Se você está de home office, fala, não, amor, eu estou aqui, estou sentado, eu estou fazendo. Eu não estou matando hora. Ela tenta ser assim, e nós lá em casa tentamos ser assim, 100%, é devolver aquilo que não é seu. É devolver aquilo porque a pessoa não está olhando, eu estou me dando bem. Não, mas Deus está olhando. E essa conta, ela chega. Então, tenha discernimento. Se você acha que você estava se dando bem, hoje você aprendeu que no final da conta você está se dando muito mal em cima desse rolo. Busque sempre a visão de Deus. Quem não tem visão de Deus, pode até estar ativo, mas está totalmente perdido. É melhor andar uma pessoa na direção certa, é melhor andar um passo na direção certa do que correr milhares de passos na direção errada. O que eu falei para vocês, sem visão a gente fica correndo em círculo. E como eu comecei, eu vou terminar também essa série. Eu gosto do Eliseu, eu gosto muito dessa visão aqui. A visão corrige a percepção da realidade. Estou vendo ali o Fabiano. Fabiano, seja muito bem-vindo, você é dessa casa. O Fabiano é bem-vindo aqui na nossa casa, igreja? Muito querido aqui o Fabiano. Maravilha, Deus abençoe. Você é cheio de visão também, um homem de Deus. Fabiano é um homem de Deus. Obrigado, viu, pela sua presença. Fiquei muito feliz. A visão corrige a percepção da realidade. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Não temas, Eliseu falou para o menino, olha aí a imagem, calma, se Deus te mostrar, você vai ver que tem carros e cavalos de fogo aqui. Geazim, a realidade espiritual era muito maior do que os olhos naturais mostram. Eu vou repetir isso aqui, levanta a sua mão. Deus está dizendo para alguém, olha, a realidade espiritual é bem maior do que os teus olhos podem contemplar. Olha por visão, que eu já entrei com a provisão. Olha com fé, que eu já providenciei o escape, eu já providenciei carros e cavalos para proteger meus servos. Geazi, Eliseu, calma, eu vou abrir a visão de vocês, porque a percepção de vocês está distorcida, mas Deus está abrindo visões. Levante a sua mão. Deus está aumentando, Deus está fazendo uma lupa em olhos espirituais, na nossa visão espiritual. Ver com fé é ver não como os olhos humanos veem, não como a vista. Irmãos, ver com fé é ver como Deus vê. Eu quero te dizer que Deus já foi lá no futuro e Ele já viu que tem algo preparado lá para você. Deus, Ele já conhece o céu, irmão Hudson. Deus, Ele já conhece o céu que Ele preparou. Jesus falou, olha, eu irei preparar um lugar para vocês, e onde eu estiver, vós estarás também, você e sua família. Isso é visão. Se você para de estar se preocupando com pandemia, com crise, ei, você vai morar com Jesus Cristo. Deus está aumentando a tua percepção, a visão correta. Deus está corrigindo visão. Para de se preocupar, entrega o cabo da nau, entrega na mão do Senhor, querido. Deus está tirando preocupações aqui nessa noite, você crê nisso? Deus está tirando preocupações de coração. Você não está sozinho, levanta a mão. Há exército ao redor dessa casa, aleluia. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus está cercando aí como promessas e exércitos invisíveis, aleluia. Deus está te cercando com a sua mão poderosa. Ele está mandando o anjo acampar lá nesse momento, proteger teus filhos, aleluia. Não vai ter suicídio, Deus está dizendo. Não vai ter divórcio. Não. Deus está dizendo, você não vai perder esse filho. Deus está dizendo para alguém, desiste hoje desse suicídio. Deus está dizendo mais uma vez, eu estou fechando sepulturas nessa noite. Eu vou falar mais uma vez, eu estou fechando sepulturas nessa noite. Não vai ter morte nessa família, aleluia, porque Deus vai abrir
o teu entendimento, e a falta de visão, por fim, irmãos, gera estagnação. Aquele povo sai lá do Egito, mas o Egito nunca saiu do coração daquele povo. Muitas das vezes nós saímos também lá do mundo, e o coração continua nas coisas do mundo, mas Deus está trazendo a visão e os olhos dele para você. Meu filho, não olha por vista, olha por visão e por fé. Eles murmuravam dizendo assim: antes fôssemos mortos lá no Egito, por que nós não morremos lá no deserto? Por que nós não voltamos e comemos cebolas? Por que você nos trouxe para cá? Eu quero te dizer uma coisa, é uma outra pregação que eu extraí isso aqui, é sobre visão e vista. Eu sempre digo nessa pregação, quem perde a visão, começa a desejar voltar para o lugar que Deus já tirou. Olha como isso é uma realidade. Quem perdeu a visão, irmão Vanderlei, começa a querer voltar do lugar que Deus já tirou. Deus está dizendo para alguém: eu já te tirei de lá, por que você quer voltar? Eu vou repetir, Deus está dizendo para alguém, ouça isso, você que me assiste na internet: eu já te tirei do Egito, eu já te tirei do exército, lá do deserto, porque você quer voltar. Sabe por quê? Porque falta uma visão. Todas as vezes que não há uma visão, há um desejo de estagnação, e às vezes não é só estagnação, é um desejo de retroceder. Deus, levanta a sua mão. Deus está dizendo: a ordem é para marchar, a visão não está para trás, porque Ló foi olhar para trás, mas a visão que Deus tinha para ele era para caminhar para frente. Deus está dizendo: é para marchar, olhar para frente, porque o que eu tenho na tua vida ainda nem começou. Nem começou aquilo que Deus tem para a tua vida, querido. Eu vou repetir, Farley. Aquilo que Deus tem para a tua família ainda nem começou. Eu sei que Deus está me usando até para mim aqui, irmãos. Nem começou, Marildo. Então, não olhe por vista, olhe por visão. O povo de Israel queria voltar ao cativeiro, porque não enxergava o que? A promessa. Irmãos, a falta de visão, pastor Claudeci, meu professor, a falta de visão sempre vai nos cegar, vai esconder a promessa. O que é isso, pastor? Irmãos, se você parar de ver a visão que Deus, muitas coisas vão colocar no teu caminho. Lembra de Jeremias? Deus colocou pedra no meu caminho, fez das minhas veredas cercadas, me flechou com flecha. Jeremias estava mimado, ele acordou com problema lá em Lamentações, no capítulo 3. Então, todas as vezes que nós, irmãos, o povo de Israel queria voltar ao cativeiro, porque ele não enxergava a promessa, ele tirava os olhos da promessa, e quando Pedro tirou os olhos da promessa, quem é a promessa? Quem é a promessa do Velho Testamento? Meu Deus, cadê os teólogos? Rudson, quem é a promessa do Velho Testamento? Jesus é a promessa do Velho Testamento. Todas as vezes que nós tiramos os olhos, pega esse princípio, todas as vezes que nós tiramos os olhos da promessa também, há uma cegueira espiritual. Jesus está dizendo: não tire teus olhos de mim, meu filho. Jesus está dizendo: ei, não vá para as drogas, não faça por esse caminho, não tire, fite os olhos nele, porque a falta de visão faz com que o passado pareça mais atraente e seguro do que o futuro. A falta de visão vai parecer que o passado, ai, como eu sou saudosista, ó vida, né? Ó azar, misericórdia, Jesus. Isso aqui é um princípio, irmãos. A falta de visão, muitas das vezes, vai fazer com que o passado tenha aparência. Eu era feliz e não
Sangue de Jesus. Deus tem preparado a maior felicidade ao encontro com Jesus. Você ainda vai ser mais feliz, querido. Pega essa visão aí. O que Deus tem para a tua família. Você ainda vai fazer as melhores viagens com teus filhos. Pega isso aí. Você ainda vai fazer as melhores viagens com a tua casa, com a tua esposa. Aleluia. Deus ainda vai trazer as maiores revelações da palavra de Deus. O teu ministério ainda vai florescer. Se prepara, só não olhe por vista, olhe por visão. E para eu finalizar a minha parte nessa mensagem, eu sempre falo isso, falei isso aqui lá na Argentina, foi muito engraçado. Nós temos aqui o perfeito olhar, dois animais, a galinha que olha por vista, a galinha, a gente diz que ela não tem visão, e nós falamos que a águia ela tem visão. Por quê, pastor? Porque, irmãos, a galinha, e em espanhol é a ganicha, e eu falava lá, as pessoas riam que só, a galinha, ela come só aquilo que as pessoas dão para ela. Se você der comida, a galinha come, se você não der, ela não consegue, ela não tem capacidade, ela pode pegar algumas coisas que estão por aí pelo quintal, mas ela nunca vai sair à caça, ela nunca vai sair para pegar e fazer acontecer. A galinha não faz isso. Ela dá aquilo que sobra e ela come aquilo que dão. Mas uma águia não. A águia, ela olha com visão, ela sabe e ela escolhe se ela vai querer comer um rato, se ela vai querer comer um coelho. Então, ela escolhe e ela tem a capacidade, a 2.000 metros de altura, uma águia, ela enxerga uma lebre e ela direciona as asas contra o vento para dar estabilidade no seu voo e ela desce. A 2.000 metros de altura, ela consegue capturar uma águia, ela tem um foco. Galinha não tem foco. Se você colocar uma galinha que ela bota um ovo ali, ela vai botar um ovo escondido, ela vai botar um ovo, mas a águia não, ela tem foco. Ela olha por visão. Deus está falando com pessoas aqui, não é sobre águia e galinha, tá? Eu não estou falando de águia e galinha, eu só estou te dizendo que os animais foram usados na Bíblia, o urso, o leão, a águia, e Deus também está usando nessa noite. Irmãos, mais um exemplo, e eu finalizo com esse exemplo. Quando vem uma tempestade, lá no galinheiro, meu pai teve galinheiro, eu sou da roça, lá no galinheiro, quando tem uma tempestade, lá em Belém, estava caindo raio hoje, quem é do Pará sabe, chuva, raio, é um barulho. Quem não está acostumado acha que vai acabar o mundo. A minha irmã colocou hoje vídeo de raio lá caindo, barulho. A galinha, irmãos, elas ficam juntas com medo, e elas começam a carcarejar, e aquela confusão, aquele medo. Mas quando uma águia está no céu, há mais ou menos um voo de cruzeiro ali, e ela percebe, ela não foge, ela jamais foge daquela tempestade. Ela, mais uma vez, ela estende um pouco as suas asas. Isso é pesquisa, e ela começa a ganhar altitude, e a águia, ela voa por cima daquela tempestade. Isso não é sobre águia, é sobre galinha. Mas em nome de Jesus, fique de pé, levante a sua mão, porque Deus está te dando visão, e em nome de Jesus, você vai passar por cima de toda a tempestade. Onde havia uma tempestade, Deus vai fazer você voar como águia, como asas, aleluia, e você vai passar por cima, não vai ter capeta que te segure, não vai ter capeta embaçando a tua visão. Deus está abrindo visões nessa noite, aleluia. Eu quero que você, como algo profético, corta aí a nossa transmissão aqui, pode cortar agora, acabou. Eu quero te agradecer, você que me assiste.